Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre Economia. E antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. O que há por trás dessa tensão Rússia-Ucrânia? E por que isso afeta tanto a nós, a Europa, a Ásia? E por que esse conflito gera tanto interesse do mundo? Hoje, o que a gente precisa entender é que há um conflito geral por controle de preços. Isso tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Principalmente porque a matriz energética da Europa ela é basicamente gás natural. E para quem está acompanhando aí o preço do gás natural, pode ver que ele saltou incríveis 50% antes de ontem. Por que ele saltou 50% antes de ontem? Boa parte das reservas de gás natural do mundo estão localizados na Rússia e também tem boa parte na Ucrânia. Quando a gente sabe que o aumento de preço e aumento da demanda energética vem de uma matriz que teve um aumento de 50%, isso gera para o mundo um aumento da inflação. Se há um aumento da inflação, o que acontece com os preços? Sobem. E por que a Rússia está tão interessada nesse conflito? Justamente porque há uma pressão, principalmente da OPEP, no qual a Rússia faz parte, de subir o preço do petróleo e isso leva o gás natural também para cima. Tem um comum acordo entre os príncipes árabes, entre a Rússia e os países que detêm ali, Irã, que detêm o poder do preço do petróleo, de barganhar o preço do petróleo para suprir aquele prejuízo que eles tiveram em 2020, 2021 pela baixa demanda, que os carros, querendo ou não rodaram durante o lockdown. E isso fez com que os países produtores de petróleo, quem detém boa parte ali do cartel e boa parte da produção, tomassem um prejuízo gigantesco. Então ninguém gosta de tomar prejuízo e durante tanto tempo assim, que foi uns 6 meses de prejuízo. Para quem não acompanhou, aí, o preço do petróleo chegou a estar negativo durante esse período. Então a Rússia, sabidamente, fez com que esse conflito se tornasse um potencial aumento de preço e aumento de lucro para as reservas da Rússia. E isso faz com que ele supra o prejuízo tomado durante um bom período. Então, quando a gente vê algum conflito militar, a gente sempre sabe que tem alguma coisa por trás ali. Por exemplo, os conflitos militares aí ocasionados no Oriente Médio, muitos deles foram por conta da demanda de petróleo. Para quem não sabe, o Saddam Hussein, na época ali da Guerra do Golfo, ele tirou o lastro do dólar do preço do barril do petróleo. Isso fez com que a moeda americana se tornasse desvalorizada. Então, numa jogada dessa, os Estados Unidos, vendo esse conflito ali de interesse se tornando muito maior para ele, porque levar a moeda dele para baixo não é uma coisa que é muito interessante, principalmente para a base. Para quem não sabe, os Estados Unidos não tem ouro como base forte da moeda. Isso faz com que a credibilidade seja a melhor forma de manter a potência da moeda americana. E quando um ditador fala, não quero mais meu petróleo, que é minha base, matriz de potencial financeiro lastreado em dólar, faz com que a moeda perca valor e abra precedente para outras matrizes aí, outros países fazerem o mesmo. Isso faz com que a moeda americana caia. Então eles preferiram entrar em guerra, tomar o controle ali de alguns postos de petróleo, fazer com que a OPEP mantenha o controle sobre o dólar e barril de petróleo, e assim surgem os conflitos de interesse por conta dessa preciosidade, desse ouro preto que é o petróleo, assim como está acontecendo com o gás natural. Então eu vejo mais como uma crise energética, e a Rússia detendo esse poder sobre o gás natural, eles fazem com que esse conflito se torne um conflito por lucro e não simplesmente por território, por questões separatistas, igual muitas vezes sai na mídia, porque a gente sabe que o maior benefício de um conflito é o retorno financeiro, assim como foram todas as guerras, e não apenas por um movimento pró ou contra separatistas e tal, fronteira. É um interesse muito maior financeiro nisso. Ninguém entra numa guerra para tomar prejuízo, as pessoas entram numa guerra para ter lucro, e esse lucro pela demanda energética, pela matriz energética que a Europa vive, com certeza ela vive em torno de gás natural, e a Rússia, detendo esse poder, ela tem total interesse em subir o preço desse ativo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe esse like, que isso ajuda muito a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.